maior obstáculo de uma jornada épica de 10 anos não fossem monstros marinhos ou a fúria dos deuses, mas sim o próprio tempo? Fala, meus bons, Elvis Noturnog aqui. Hoje falaremos direto ao ponto sobre a Odisseia. Eu vim com uma skin aqui para fazer menção ao novo filme do Nolan, do papai Chris Nolan, e hoje a gente vai entrar nos detalhes dos pontos fortes, os pontos mais ou menos do filme, também pontos construtivos, e vamos falar das polêmicas envolvidas nesse filme, tá? Porque não é só mil maravilhas. Se você quer dar uma moral, já deixa aí um C, dá uma curtida, comentada e compartilhada, se inscreve nessa bodega e vamos falar da Odisseia. Bora! Primeiro eu quero falar da onde veio esse gosto por histórias da Grécia Antiga. Tudo começou na minha infância assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Putz, Cavaleiros do Zodíaco é muito legal para entender ali a devoção dos cavaleiros com a deusa Atena, como eles lutam para protegê-la, que ela é a deusa da guerra, que ela dá a vida também pelos cavaleiros dela. Tem toda a mitologia da Grécia Antiga dentro de um anime, aquilo me chamou muita atenção e me fez gostar muito. Depois veio produções da Disney, Hércules também. Veio também os seriados bizarros americanos, hollywoodianos, da Xena, do Hércules também na TV aberta. Hollywood talvez trouxe uma visão muito particular dela, mas o que mais a gente tem ali por trás dessa obra de papai Christopher Nolan? Primeiro eu quero dizer os pontos que eu mais gostei nesse filme, tá? E eu quero compartilhar com vocês aqui de uma forma leve e tranquila, e eu acho que tem coisas muito interessantes pra gente abordar. Então vamos lá, vamos falar primeiramente dos pontos fortes ou os pontos positivos desse filme. Primeiro que o Nolan conseguiu fazer ali um filme com a pegada dele, ele sempre faz filmes com um tom mais acinzentado, uma coisa mais cinza, mais dark, mas ele consegue colocar uma história que prenda você até o final, você quer saber o que vai acontecer. O ritmo do filme no início, no primeiro ato, ele demora um pouco para engatar, ele é um filme um pouco mais lento, tal. Já indo para o segundo ato, no final do primeiro para o segundo, ele começa a engatar com a aventura, focando muito no Odisseu e o seu exército. Então ali começa a ficar muito interessante. Eu vou abordar a parte que eu mais gostei do filme aí. Quando o Odisseu começa a retornar para Ítaca, e aí ele passa por vários perrengues no mar aberto, porque ele ativou a ira de Poseidon. E mano, Poseidon, o cara é um deus fodão lá dos mares, ele faz terremoto, faz a porra toda. E aí, Odisseu se vê enrascado com seu exército, e a cena que eu mais gostei ali, inicialmente, entre o primeiro ato e o segundo ato, é quando eles encontram o Ciclope. E, galera, Ciclope, ele originou até o personagem do X-Men, tá? Esse personagem mitológico grego. E nada mais, nada menos acontece ali que Odisseu e a sua turma, o seu exército, ficam presos na caverna do Ciclope. E no poema de Homero, essa parte inteira é uma agonia sem fim. É uma das partes mais absurdas que tem no livro. Mano, olha essa cena aqui do Ciclope em GIF. É muito foda porque ele pega ali, fica um elemento com sombras, né? Então o Nolan trabalha muito a questão das sombras. Ele joga ali a luz da fogueira e ao mesmo tempo você vê só alguns pedaços do corpo do Ciclope pegando a galera. Então essa cena aqui eu acho que ele misturou uma pegada muito de horror, tanto essa cena quanto a da Circe ali. Então ficou muito foda, assim. As duas cenas ficaram muito chocantes de assistir e vale a pena. E ao mesmo tempo eles conseguiram passar uma tensão, uma claustrofobia, um terror dentro daquela caverna. Principalmente quando eles enfiam um negócio no olho do Ciclope, ele dá um berro, e no cinema aquilo amplifica, fica estridente o barulho, e o Nolan deixou de propósito esse barulho estridente para você sentir a agonia de ouvir o grito do bicho. Era agoniante, assim, eu até arrepiei na hora que eu ouvi o grito do bicho. Dá medo, real, assim. Então tem um viés de terror ali nessa cena, eu achei muito bem feita, tá? Muito construída. E quando eles saem finalmente da caverna, o Odisseu dá uma flechada no Ciclope e ele começa a ir atrás deles
mesmo com o olho fechado ali e o bicho seguindo eles. É muito louca essa cena. Eu achei uma das melhores cenas do filme pra mim. Mas vamos falar de mais pontos altos aqui. A cena da Circe também, que ela é uma deusa barra feiticeira, uma bruxa, é muito bizarra. É uma cena que mistura elementos de terror também, assim como a cena do Ciclope, e ela engana ali o exército do Odisseu quando eles chegam e atracam ali na ilha que ela tá. Eles sobem um monte assim, aí tem vários felinos, várias coisas assim na ilha. E cara, é muito louca essa cena porque ela começa, através da comida, a envenenar e enfeitiçar os exércitos ali do Odisseu. E, cara, eles começam a se transformar, ela começa a puxar o corpo deles como se fosse uma massinha, assim. É muito louco, mas é uma cena perturbadora, mas muito bem feita esteticamente, tá? Me chocou, assim, assistindo. Eu falei, caramba, que foda essa cena. Acho que as duas cenas mais marcantes pra mim foram essas duas, a do Ciclope e da Circe. E tem diferenças, né? Os historiadores falaram que tem diferenças ali do livro, né? Que ela tá num palácio, né? Tem um lugar todo derivado de deuses ali que ela tá. E no filme é um lugar simples, parece um rancho ali. Ela tá no meio do nada. E assim, cara, escolhas criativas do Nolan não dá pra entender. Mas o Nolan, ele consegue ser genial em cenas como essa que eu fiquei impactado, assim, quando eu assisti. É muito louco. Quero comentar também que tem o cachorro Argus do Odisseu, ou Ulisses, né? Que ele aparece no filme e ele espera o seu dono, que é o Odisseu, voltar, retornar. E ele tá bem debilitado, assim, o cachorrinho. E sempre quando tem cachorro, tem animal, assim, nos filmes, eu fico muito mexido. E aqui, eu até vi um post aqui no X falando sobre isso, né? Uma pessoa colocou que leu a Ilíada e a Odisseia. Nenhuma cena despertou tanta emoção quanto o encontro de Odisseu e o seu cachorro Argus. Ela ficou emocionada e ela não quis ver o filme por conta dessa parte. Eu acredito que o Nolan conseguiu mostrar isso de uma forma bem sutil e rápida, mas sempre quando tem cena de cachorro, ativa o meu lado John Wick ali, mano. Cachorro, animal, é foda, assim, né? Quando vê eles sendo maltratados nos filmes, eu fico, não, mano, não faça isso com o bichinho, pelo amor de Deus, deixa esse ser em paz. E essa sensação que dá no filme também. A gente não pode deixar de falar da trilha sonora. A trilha sonora não trouxe Hans Zimmer, como geralmente o Chris Nolan traz ali o Hans Zimmer nas suas produções. E o Christopher Nolan resolveu trazer o Ludovic Johansson, que ele tá por trás das produções aí também de Mandalorian e Grogu. A Disney gostou muito do estilo dele de produção artística musical e ele arrebenta nesse filme, tá? Inclusive eu tava vendo até alguns conteúdos aqui que eu vou compartilhar na tela com vocês e vocês podem aprofundar, porque tem muita coisa explicando sobre a forma de composição dele, como ele fez pra compor tudo no filme. Então, o cara é genial, assim, o cara é absurdo. Então esse cara aí, ele merece ser reconhecido pela produção que ele fez, porque ele misturou elementos clássicos de vários instrumentos clássicos daquela época ou épocas mais antigas, e ele conseguiu trazer uma pegada contemporânea. Então o Nolan, ele queria deixar algo mais contemporâneo nesse filme. Ele mesmo admitiu, ele falou, eu não quero fazer uma coisa mantendo as raízes antigas, mas eu quero trazer uma pegada nova. Então esse cara aí que ele escalou, cara, é genial, tá? Esse cara é absurdo. Eu tô falando isso com muita tranquilidade, porque realmente a trilha sonora é algo muito diferente, mistura muitos elementos. Você tá ouvindo uma pegada, um elemento, um som de um instrumento muito clássico, ao mesmo tempo já mistura com outra coisa contemporânea. É algo diferente, assim, de assistir. É uma experiência sensorial, vamos dizer assim. Ainda falando da parte musical, a galera ficou muito receosa com o Travis Scott no filme. E eu vou falar pra vocês. Ele fez ali o personagem dele, que sim, é diferente do poema de Homero, mas aqui, velho, dá pra ver que o Nolan já tem essa pegada de trazer músicos pros filmes dele. Tanto que ele trouxe o Travis Scott na Odisseia, trouxe o Harry Styles em Dunkirk, trouxe o David Bowie também nesse filme aqui, dos Mágicos, se eu não me engano. Então, cara, o Nolan gosta de trazer artistas e músicos pra fazer composições dentro da história, para fazer parte da história.
E eu gostei da atuação do Travis Scott. Eu achei legal ali o conto que ele faz no início do filme, que isso se conecta com o final do filme, fica circular a participação dele. E bem na hora que o Odisseu tá voltando ali da jornada, ele começa a recitar ali o poema e fica muito foda a edição. A gente precisa falar também das atuações. Anne Hathaway, pra mim, segura esse filme aqui, ó, nas costas. Ela tá arrasando nas cenas, apesar dela talvez ser pouco aproveitada como ela deveria, ter mais participação. Ela fica muito ali reclusa, esperando o Odisseu voltar, mas é a digníssima ali esperando o seu digníssimo. Ela não arreda o pé, ela fica ali, ela espera o cara e enfrenta todos os pretendentes. Ela não quer pretendente, ela quer encorajar o filho dela, mas ela dá uns feedbacks nele ferrados. Menino Tom Holland ali, ouviu, a orelha dele ficou quente. Mas Anne Hathaway segura esse filme muito bem. É uma das melhores atuações. Eu diria que até o próprio Matt Damon esperava um pouco mais. Matt Damon, que tá sempre perdido, né? Sempre tendo que voltar pra casa. Já lá, desde o Resgate do Soldado Ryan, ele tá perdido, alguém tem que buscar ele. Ele tá lá perdido em Marte, a galera tem que buscar ele. Interestelar, do próprio Christopher Nolan, a galera vai buscar ele em outro planeta. E de novo ele como Odisseu, perdidaço, tendo que voltar pra casa, mano. Sempre o Matt Damon tá perdido nas atuações dele. É maluquice isso. Mas ele ainda não tem uma atuação que me empolgou tanto. Apesar que eu não acho ruim a atuação dele, tá? É uma boa atuação também, mas Penélope ou Anne Hathaway ali arregaça no filme. Tem uma cena também genial que mostra os lestrigões, que são os caras canibais lá no filme. Só que assim, tipo, não dá a entender muito que eles são canibais ali no filme, mas no poema de Homero, sim, eles são canibais. E o Nolan usou uma perspectiva de gravação sem CGI para essa cena. Ele pegou uns caras de 2 metros, simplesmente, como vocês estão vendo aqui, e pegou atrizes dublês de 1,5 metro ou menos para fazer o exército do Odisseu. E, mano, a cena é toda sem CGI. E ficou foda. Mas muitos historiadores vão falar que não tá igual e não é parecido ali com o poema de Homero. Ok. Só que tecnicamente a cena tá legal, ficou bacana. E eu achei muito tenso porque eles começam a entrar na água, destruir os navios. Diz no poema que eles destroem 11 dos 12 navios de Odisseu. Só sobra um. E o Odisseu consegue sair de lá. Então assim, os caras tocam terror. No filme ainda não consegui ver toda essa dimensão ali de destruição, mas dá a entender que eles arregaçam o exército do Odisseu. E é muito foda também essa cena. A gente falou da atuação de Anne Hathaway, a gente tem que elogiar também a atuação do menino Robert Pattinson, porque ele também entrega nesse filme, tá? Robert Pattinson, ele interpreta o Antínuo, o líder violento dos pretendentes ao trono de Ítaca. Robert Pattinson, ele é foda. Ele tem ali um trejeito meio maluco ali, meio psicopata, e combina com o personagem dele, e ele fica obcecado querendo o trono e tirar o Telemachus ali, que é o filho do Odisseu, a todo custo de ser o próximo rei. Então é muito louco assim de ver que tanto as cenas com a Anne Hathaway e o Antinous, que é o Robert Pattinson, ficam mais fodas assim, fica mais cinema de assistir. Eu gostei. Agora vamos para os pontos construtivos do filme. Vamos lá falar dos pontos que a gente achou mais ou menos, tá? Eu quero falar primeiro da forma de edição que o Nolan fez. Eu sei que ele gravou com aquelas câmeras IMAX que dá um trabalhaço do caramba, né? Porque é um trambolho, é gigante. Vou até colocar aqui na tela para vocês verem. É um trambolhaço, né, isso aqui, porque a maioria das pessoas não conhecem esse revestimento blimp que ele usa, né? Mas o Nolan, ele não consegue ficar enquadrando os atores quando ele tá com essa câmera IMAX, e ela faz muito barulho, é um barulhão, e ele tem que cobrir essa câmera para ela virar uma caixa acústica para eles conseguirem gravar a conversa dos atores sem atrapalhar esse barulho que a câmera faz atrapalhar na cena. Então é uma maluquice isso aqui. Eu sei de tudo isso, tá? Eu sei dessa complexidade que o Nolan tem. Mas o meu ponto é: o filme fica muito picotado
Eu não gostei muito da edição. Eu gosto muito de prestar atenção em edições. Eu falo aqui no canal, como vocês podem ver. Eu costumo elogiar várias produções nesse quesito de edição, porque eu gosto muito dessa parte de edição. E eu já elogiei algumas séries, como The Bear e outras produções aqui. Mas esse filme do Nolan eu achei muito picotado demais. E algumas transições eu acho meio, sei lá, meio secas assim de assistir, não tem uma transição muito suave. E eu sei que ele tem ali um limite de 4 minutos para gravar cada cena, porque a câmera esquenta. Então ele precisa, em 4 minutos, gravar o máximo de coisas possíveis. Até o Tom Holland, saiu uma notícia dele falando que ele achava que o Christopher Nolan achava que o Christopher Nolan não curtia a atuação dele, porque ele cortava toda hora o filme. Depois ele foi entender que as câmeras esquentavam demais e ele não conseguia gravar mais do que 4 minutos. Mas assim, ficou estranho só esse corte. Talvez nos outros filmes que o Nolan fez em IMAX ele também usou essas técnicas, mas talvez tenham ficado mais suave assim para assistir, na minha impressão, tá? Então me incomodou em alguns momentos esses cortes muito secos assim, muito repentinos nas cenas, mas não atrapalha a experiência total. Ficou tranquilo de assistir. Eu acredito que uma das grandes diferenças do Poema de Homero com a produção do Christopher Nolan foi o Nolan focar mais em monstros, ele não focou tanto em deuses. E na Odisseia, o Odisseu, no poema ali de Homero, ele tem um contato muito forte com os deuses, inclusive ele baixa muito a bola dele perante os deuses, né? Porque ele sabe que ele tem que falar fino com os deuses. E nesse filme parece que ele quer ir pra cima dos deuses ali, ele quer ativar a ira dos deuses, e porque ele fez um negócio errado, ele invadiu Troia, ele se sentiu mal de fazer tudo aquilo, ele viu toda aquela cagada que ele fez, e ele quer, tipo, não, peraí, né, a gente vai ter que enfrentar Poseidon e ir pra cima, e a gente não pode ter medo. Só que, cara, tem uma diferença aí, e eu senti falta de mais presenças divinas nesse filme, mostrando os deuses, né, como eles mostraram ali a própria Zendaya, como Athena, que muita gente criticou, a escalação dela não me incomodou. Talvez foi uma atuação muito rápida, muito pontual, tanto a atuação dela, e não sei, eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais esse ponto, pra gente ver esse contato do Odisseu diretamente com essas divindades, esses deuses gregos, e eles dando aquele feedback nele, e ele falando fino. Eu acho que seria interessante de ver mais cenas assim também. Inclusive o próprio Elliot Page, ele aparece ali numa forma no filme e ele se sente enganado pelo Odisseu, né? Porque o Odisseu vai lá, fala com Hades, ele é um deus ali, aparece. Eu falei que não apareceram muitos deuses, mas apareceu até o Hades, eu lembrei agora. E o Hades aparece e traz o exército que morreu, inclusive o Agamenon e o Sinon. E o Elliot Page ali na atuação fala que ele foi enganado pelo Odisseu. Essa cena me incomodou no seguinte ponto, porque quando é mostrado o exército, o Nolan mostra num plano na mesma altura que você vê o horizonte e o exército. Em nenhum momento ele mostra um plano aberto e mostra a dimensão daquele exército vindo dos mortos ali, aparecendo e conversando com o Odisseu. Em alguns momentos no filme me incomodou essa falta do Nolan mostrar em planos mais abertos a dimensão das coisas. E ele mostrou em planos mais fechados. Não sei se por conta da dificuldade da gravação, com as câmeras, mas eu senti falta disso, até comparando, porque eu assisti Troia, no filme dos anos 2000, e eu consegui ver planos bem abertos assim no filme Troia, e você vê a dimensão daquele exército, uma coisa épica. E aqui você consegue ver, mas você vê planos mais fechados, mais na altura do personagem que tá ali nesse plano, e você não tem uma dimensão da escala desses personagens em tela. Então, já que ele explorou o IMAX, que é uma tela maior, ele poderia ter ido por esse caminho. Acho que seria legal ver planos mais abertos também, além da edição, que eu comentei que eu não curti muito em alguns momentos. Aqui eu senti falta desses planos mais amplos, mostrando a escala e dimensão dos personagens. O único ponto para fechar, que eu acho que a atuação do Tom Holland poderia ter sido um pouquinho melhor. Eu acho que ele tem potencial de entregar mais, ainda mais quando ele ficou perto ali do Robert Pattinson, como eu comentei. Ele poderia ir um pouco a mais, porque ele é o filho do Odisseu. Pô, o cara tá ali defendendo a mãe e o pai e o trono. Eu senti um pouco tímida a atuação dele perante
aos outros personagens. Poderia ter sido melhor, mas não foi algo que atrapalhou a experiência também não. Ponto construtivo. Até puxando esse gancho que a galera criticou o casting e as etnias dos atores, eu já falei sobre isso aqui no meu canal. Eu vou colocar aí um trecho eu falando sobre isso. O que eu coloquei aqui, ó? Quais são as regras de minorias para um filme ser elegível ao Oscar? E aí ele fala aqui, ó, para concorrer à categoria de melhor filme, a produção deve atender pelo menos 2 das 4 categorias estabelecidas pela academia. Essas regras focam em minorias raciais, mulheres, comunidades LGBT e pessoas com deficiência, tá? Elenco principal, pelo menos um dos atores principais ou coadjuvantes importantes devem pertencer a um grupo racial ou étnico subrepresentado. Elenco geral, pelo menos 30% do elenco em papéis menores devem ser compostos por grupos subrepresentados, mulheres, minorias raciais étnicas, LGBT ou pessoas com deficiências físicas ou cognitivas. O tema central da trama deve focar em um desses grupos subrepresentados. Vocês acham mesmo que o Nolan não vai querer fazer esse filme pra concorrer ao Oscar, galera? E ele sabe que tem uma série de regras, que ele tem que ticar essas regras com a academia pra justamente ele conseguir ser elegível ao Oscar. Então, o que eu acredito que o Nolan está fazendo, que está irritando a galera, é justamente entrando nessas regras da academia pra ele conseguir concorrer e ser elegível ao Oscar. Ele quer ganhar o Oscar e ele sabe que para algumas categorias ele precisa compor minorias no casting. E ele tá fazendo isso para ganhar Oscar, galera. E, inclusive, eu acho que ele vai dominar todas as categorias no próximo Oscar, tá? E aqui, até vale deixar claro que a participação desses 3 personagens, tanto da Zendaya como a Athena, o Elliot Page como Sinon e a Helena de Troia, e ela faz uma irmã gêmea da Helena também, são participações muito rápidas no filme, porque o foco da Odisseia não é nesses personagens, acredito eu, e talvez a Helena tenha uma participação muito mais forte na Ilíada, que é a guerra, de fato, que a guerra é toda por conta dela e tudo mais. Então aqui são participações muito pontuais e o Nolan, ele foi safo, ele soube usar isso no filme de uma forma que não parecia nenhum tipo de lacração, mas ele soube usar ali para compor o casting. Ele vai conseguir concorrer ao Oscar. Muita gente falou e reclamou, historiadores, falou, puta, não tem nada a ver com os gregos, até os próprios gregos reclamaram, os povos. Eu não quero entrar nesse quesito, eu só quero dizer que ele colocou em tempos muito curtos de tela esses personagens de um filme de 3 horas. E isso, de fato, não atrapalhou a experiência final. Ele conseguiu contar a história de uma forma que muita gente reclamou, tá? Eu não vejo como um ponto ruim, tá? Isso no filme, mas isso pode ser um ponto, assim, de a gente até refletir. Vale a pena essa polêmica toda em cima desses personagens? Muita gente estava falando que o Elliot Page seria o Aquiles, e não é isso, não se concretizou ele como Aquiles, então criou-se um burburinho, e o Nolan falou sobre isso, né, que muitas pessoas começaram a criticar o filme muito antes dele ser lançado, e criaram-se várias teorias sobre esses personagens, e eles acabaram aparecendo de um tempo pífio de tela. Então não sei se vale tanto esforço e crítica em cima de personagens que apareceram tão pouco, tá? Chega de falar dos pontos construtivos, acho que é isso, tá? Os pontos construtivos que eu deixo aqui. Vamos para as curiosidades e memes agora, pra gente dar uma leveza nesse review. E, mano, esse aqui me pegou muito. Tô com FOMO, quero ver a Odisseia. E meteram logo o nosso menino IShowSpeed aqui, devidamente trajado, com roupas greco-romanas aí. E é isso, galera. Eu acho que foi uma experiência legal, e esse meme aqui eu achei muito, muito maneiro. Inclusive, eu quero falar de uma curiosidade, tá? Você sabia que esse logo aqui é inspirado na Odisseia? Do TSG Entertainment? Olha só. Nada mais, nada menos que Odisseu atirando a flecha dentro dos machados ali e acertando o alvo. E, mano, é muito legal. E essa cena é muito maneira, né? Porque fala muito sobre que o Odisseu, ele consegue preparar o arco. Ele é o único que consegue montar o arco. É difícil de montar, e ele coloca os machados ali encruzilhados. Ele atira a flecha no centro e acerta o alvo. Puta, é muito foda. Porque Penélope, ela faz um desafio para os pretendentes justamente com esse desafio. Quem conseguir armar esse arco e atingir o objetivo consegue a minha mão. E aí, Odisseu tá escondido ali no meio.
e ele aparece. Mano, é muito foda também essa cena. Mas voltando aos memes, tem aqui o guia para assistir a Odisseia, como o Nolan planejou. 2001, Uma Odisseia no Espaço, obviamente não. Assassin's Creed The Odyssey, a Odisseia. Espartalhões. Esse aqui, mano, tem o Didi? Não lembro. Não, acho que é americano, né? Tem Mario Odyssey, Casamento Grego, Oddworld, Lost Odyssey, Troia e finalmente a Odisseia de Nolan. E aí, mano, como foi a sensação de ouvir aquela cena do Ciclope com um som estouradaço do cinema em Odisseia? Foi exatamente... Eu fiquei assim, mano. Fiquei assim. Eu até fui pra trás na cadeira. Foi assustador. E aqui, assistindo a Odisseia do jeito que Christopher Nolan idealizou, né? Com uma tela de tubo, não no IMAX. Inclusive, eu quero falar sobre esse ponto do IMAX, tá? Muita gente começou a postar isso na internet, falando que o IMAX, ele dava uma profundidade, uma proporção maior na escala da tela, e que você, se você não assistisse no IMAX, você ia perder. Deram uma exagerada? Deram. Tem muita mentira, tá? Mas, de fato, eu acho que o IMAX, eu já pude assistir em IMAX. Dessa vez eu não assisti o do Nolan, mas eu já pude assistir algumas vezes e realmente você consegue ver um pouco mais das cenas nesses cantos, tanto inferior e superior. E aqui tem até uma cena comparando as proporções de uma tela regular de cinema versus uma tela de IMAX 70mm. Eu tirei o áudio aqui porque tem uma música com copywriter, né, obviamente. Cara, não é bem assim, tá? Tá meio exagerado aqui essa comparação. Então, assim, se você não assistir no IMAX, você não vai perder tanta coisa como tá mostrando aqui nessa tela não, tá? Dá pra ver tranquilamente a cena, mas obviamente o IMAX ele tem um pouquinho a mais de margem pra você assistir. Então fica tranquilo, tem muita mentira aí pra vender ingresso mais caro, galera. Vamos falar das avaliações, tanto no Rotten Tomatoes, IMDb, CinemaScore. Vamos ver como que tá a avaliação do filme até agora. Tô aqui gravando esse vídeo nesse exato momento e o filme ele tá com uma avaliação muito boa, tá? No modo geral. Tem muitas pessoas falando que as salas de cinema estão lotadas. Eu vou abrir aqui para vocês verem. E deixa eu voltar aqui nessa notícia da Rotten Tomatoes para mostrar para vocês as notas. 94 os críticos especializados, 97 o público geral, já tem mais de 10 mil avaliações. Ah, beleza, não confio no Rotten Tomatoes. Beleza, vamos lá no MDB. MDB também, que é muito difícil de fazer uma nota representativa aqui dentro dessa plataforma, já está com 8,5%, tá? O filme ele tem uma boa avaliação no modo geral. E aí, vamos falar também do CinemaScore. A Odisseia recebeu um excelente A do público no CinemaScore. Eles já abordam para pegar o sentimento no primeiro momento que a pessoa sai do filme. Então, assim, o Nolan soube usar o nome dele. Então, quando você pega aqui essa notícia, segundo o Deadline, as fontes jornalísticas gringas lá, 51% dos espectadores de A Odisseia foram assistir ao filme por ser do diretor Nolan, tá? Então a galera pegou ali o selo de qualidade, porque o Nolan fez várias produções e ele passou da marca de 1 bi de várias produções. Ele fez do Oppenheimer, do Batman, The Dark Knight Rises, The Dark Knight Rises. Então ele conseguiu passar de várias marcas de 1 bilhão. Então o cara tem nome, o cara tem a marca de qualidade dele. Então ele fez o público se interessar e ficar curioso. E também muitas pessoas foram lá para pegar exatamente a polêmica e falar, tá vendo? Olha lá, que merda que o Nolan fez, eu sabia. E muita gente quebrou a cara. Não foi bem isso que aconteceu. A gente sabe que muita gente quebrou a cara esperando o pior e não foi bem isso que encontrou. É um bom filme, galera. É o melhor filme do Nolan? Na minha opinião, eu vou falar, mas daqui a pouco deixa aí um CCC que eu vou falar se é o melhor filme do Nolan ou não. A gente vai entrar nesse mérito também. Vamos falar de algumas polêmicas também que estão envolvendo o filme. Tem gente duvidando dos números e também das avaliações nos sites, tá? E como eu não tenho provas, eu não consigo mostrar nada aqui de forma jornalística, tá? Porque não é a minha opinião. Está circulando isso na internet de que as salas de cinema estão sendo ocupadas de forma mal intencionada, tem nota forjada. Eu não tenho como dizer se isso é verdade ou não, tá? A gente precisa acompanhar se realmente sai alguma coisa comprovando sobre isso. Mas até agora, o que eu posso dizer e afirmar, os números do filme
são expressivos e a Odisseia deve se aproximar da marca de 300 milhões nos Estados Unidos já neste domingo, tá? Isso aqui saiu, essa notícia saiu no dia 23, exatamente no dia que eu tô gravando esse vídeo, e baterá Oppenheimer, que fez 330 milhões no meio da próxima semana, tá? Então ele vai bater o Oppenheimer no mesmo período de tempo. Então assim, mostra que realmente o filme tá fazendo grana, a galera tá curiosa, tá indo no cinema, mas Nolan tem um desafio. Ele vai encarar nada mais, nada menos que a estreia de Homem-Aranha, Um Novo Dia, no meio da próxima semana. Então, será que ele vai conseguir manter esse ritmo todo? Eu acho que o Nolan tem público pra isso, mas, sinceramente, Homem-Aranha vai bater uma bilheteria absurda. Eu acho que vai bater 1 bilhão em 2 semanas. O meu palpite, eu arrisco dizer aqui, o meu chute que vai ser isso. E talvez o Nolan tenha uma dificuldade pra bater esse 1 bi aí na estreia do Spider-Man, o amigão da vizinhança. Inclusive, a gente vai falar sobre Spider-Man aqui também, tá? A gente vai assistir e vamos soltar um review. Assim que a gente sair do cinema, a gente vai gravar e vai falar sobre esse filme também. Ainda no âmbito das polêmicas, antes de eu falar se o filme é o melhor do Nolan ou não, eu quero falar que o Elon Musk entrou também nessas polêmicas e ele também deu a opinião dele, deu os pitacos dele lá. E ele falou que ele daria 100 milhões de dólares pro Mel Gibson fazer uma versão diferente de A Odisseia, diferente dessa visão do Nolan, tá? E, cara, tem muita gente que ficou incomodada com o filme, falou que realmente não tá batendo ali com o poema de Homero, a parte histórica, Nolan não conseguiu deixar fidedigno e tudo mais. E, galera, eu acho que isso vai abrir um âmbito muito interessante e muito competitivo em Hollywood, de talvez a gente ter versões de filmes, até pra a gente entender tanto a visão de um diretor pro outro. Isso abre uma oportunidade interessante também. Mas entra uma outra questão que eu acho que não é só uma questão humana, entra a questão das máquinas, das IAs. E Elon Musk afirma que a Grok, que é a empresa de IA dele, né, ele quer fazer um filme de inteligência artificial da Odisseia até o final do ano e muito mais acurado do que a versão do Nolan, segundo o próprio Elon Musk. Então, isso abre um âmbito de polêmicas absurdas também, porque a IA pode, de fato, tomar o lugar de criação em Hollywood e muita gente está desejando isso, tá? Não tô falando nada aqui, só tô trazendo a notícia. Isso vai abrir um âmbito de competição absurda, tá? E até meio assustadora, tá? Não sei até onde vai isso. Mas e aí? Me fala aí a sua opinião, deixa aí nos comentários e agora eu vou fechar aqui com a última parte para vocês. Antes de fechar esse vídeo, eu quero trazer uma opinião de um cara que eu considero bastante, que é o Jurandir Gouveia. E eu quero trazer as impressões que ele fez e a análise que ele fez no canal dele. E com base nisso eu vou dar minha opinião também sobre a Odisseia, tá? Mas vamos lá. O filme é bom. O filme é mais do que bom. Esse filme é incrível. Impactou a minha noite de sono, porque foi contada de uma forma muito poderosa. É muito boa essa história. E eu não uso essa palavra de forma leviana, mas isso aqui é uma obra de arte. É simplesmente uma obra de arte. Orson Welles foi ver o show de uma das maiores sensações musicais que estava em Paris na época, a cantora norte-americana Eartha Kitt. Welles ficou tão impressionado com a beleza e capacidade daquela mulher que ele a escalou para interpretar Helena de Troia na sua peça. Welles disse que era a mulher mais excitante do mundo. Eles viajaram à Europa se apresentando para as tropas americanas e Eartha Kitt foi louvada como sendo formidável no papel de Helena de Troia. Caraca, nessa época. Não sabia, tá vendo? 1950 já tinha essa polêmica e voltou essa polêmica de novo. Eu vou acelerar aqui um pouco o vídeo. A carreira musical dela e também como atriz, ela foi a mulher gato no Batman do Adam. Como você eu lembro viu, dela. Ela tá zombando, inclusive, da questão do padrão de beleza e do cabelo das mulheres. Mas em 2026, a controvérsia em torno da escalação de Lupita Nyong'o para interpretar Helena de Troia, uma mulher preta, para interpretar Helena de Troia, gerou muito mais hate do que o mesmo fato durante o período da segregação em 1950. Que e bizarro, tudo isso né, sabe para quanto tempo de tela? Se você pegar
todo o tempo que a Helena de Troia aparece nesse filme vai dar uns 5 minutos num filme de 3 horas. E eu já tinha cantado essa bola há 3 meses, quando eu falei, gente, vocês estão reclamando, ela nem vai aparecer. Helena de Troia não é importante na Odisseia, ela é importante na Ilíada. Sim. Na Odisseia, ela não importa, vai ser só flashback, uma coisa aqui ou ali não importa. E realmente ela tem só 5 minutos de tela. Merece tanto burburinho pra 5 minutos. O Elliot Page inventaram uma história de que Elliot Page ia ser Aquiles. Que ia ser Aquiles. Olha o nível que o pessoal vai em busca de clique e visualização com aquelas thumbnails desesperadoras e manipuladas pra fazer você se assustar. Que absurdo. Elliot Page como sendo Aquiles. Não, Elliot Page não é Aquiles. É muito pequenininho, não deveria estar no exército, mas é exatamente sobre isso que o filme fala. Galera, e assim... Ó, Jurandir, te amo, hein, cara. Não penaliza meu vídeo aqui, hein. Tomara que ele não peça strike aqui no meu vídeo. Mas, ó, muito legal esse ponto que ele trouxe. Inclusive, é um tema que na época da segregação não foi tão discutido como agora. Olha que bizarro isso. Mas vamos lá. Elliot Page não é Aquiles. Mas Elliot Page é muito pequenininho, não deveria estar no exército, mas é exatamente sobre isso que o filme fala. O filme tá mostrando justamente isso. Não devia estar na guerra. Olha o tamanho disso. Não faz sentido. O filme tá zombando exatamente disso. O filme tá previsto para ter $200 milhões só na abertura, só no final de semana de estreia. $200 milhões de dólares. A gente tava numa sala de IMAX lotada, pessoal apinhado. E mais incrível é que durante todo o filme eu realmente não vi ninguém se levantar para ir ao banheiro. Durante 3 horas de filme, as telas de IMAX nos Estados Unidos já estavam vendidas todas para a estreia. Esse é um filme que vai ser um sucesso de bilheteria, porque esse barulho que se criou na rede social, essa briga que se gerou no Twitter, todo esse debate gigantesco de proporções sem noção nenhuma, isso é barulho de internet, não é a vida real. A maioria das pessoas na fila do pão não tá dando a mínima pra quem tá interpretando Helena de Troia. Eles só querem ver um filme legal pra caramba. E eles vão ter. O filme é mais do que bom. Esse filme é incrível. Eu assisti ontem, vou reassistir na terça-feira, quando eu estiver lá em São Paulo, vou reassistir esse filme, porque tem tanta coisa que eu quero pegar mais dessa história. Essa é uma história tão impactante que até agora eu tô pensando. É o tipo de história que mexe com o sono da gente. É isso, galera. Acho que tá bom, né? Fiz aqui a visão do Jurandir e, assim, tem pontos que eu concordo com ele. Criou-se um barulho absurdo nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais, ela não reflete a vida real. Essa política de cancelamento e tudo mais, eu acho que tá muito fora de controle. Inclusive, a minha dica pra você aí que tá assistindo, saia das redes sociais um tempo, vai viver sua vida, não se baseia em efeito manada. E esse ponto, essa reflexão que ele trouxe em relação à atriz lá dos anos 50, que ela passou pela mesma situação, acho que é um ponto de reflexão. E o Nolan, ele soube usar isso de uma forma até, vamos dizer assim, sábia, vamos dizer, né? Ele tentou trazer uma mensagem em cima desses cancelamentos todos que vieram em cima dele. Então ele soube usar isso no filme e o tempo de tela é mínimo dessas personagens. E, cara, a experiência final do filme foi boa, foi positiva. Vale a pena ver no cinema? Com certeza vale a pena ver no cinema. É um filmaço. Não é o melhor filme do Nolan pra mim, tá? Eu acho que eu não entro nesse âmbito de obra de arte que o Jurandir falou. Eu vou discordar só dele nesse ponto. Mas é um ótimo filme. Se você pegar os filmes do Nolan, pra mim ele não é o melhor, tá? Ele não entra na primeira prateleira, mas ele entra segunda, quase na primeira prateleira. Tem momentos que eu listei aí pra vocês, as cenas que eu mais gostei foram um ápice pra mim, mas ele não entra nessa primeira prateleira dos filmes do Nolan pra mim, tá? Então, minha nota é 7,5 a 8 ali. Acho que tá de bom tamanho pro filme. Tem pontos que, de fato, eu comentei com vocês da forma de filmagem dele, que eu não curti tanto, mas o filme é impecável em várias cenas, ele é impecável na trilha sonora, ele tem uma mensagem que fala sobre reconhecer os erros do passado e ser algo que transforme você e torne você uma pessoa melhor. Então o filme fala sobre isso, fala sobre escolhas, redenção,
você reconhecer os seus erros, você voltar às origens e você viver a sua vida de uma forma honesta, justa. Então ele traz ali algumas questões de você respeitar o próximo também, né? Não destruir o que é do outro, não tratar o outro de uma forma ruim, algo que está faltando nas redes sociais hoje, curiosamente, né? O filme fala sobre essa empatia e as redes sociais hoje, de fato, estão carecendo de empatia. É treta, tô mostrando aqui as cenas diretamente no X, no Twitter, mas, cara, cada vez mais você vê as pessoas brigando por pouca coisa. Brigaram por conta de Copa do Mundo, daqui a pouco vão brigar por conta de eleição, vai brigar por outra coisa. E até um filme que deveria ser uma coisa simples, a gente ia assistir. Eu fui de peito aberto, fui lá, assisti o filme, tirei minhas conclusões, mas não quer dizer que a gente precisa se estapear por conta de uma produção que o Nolan tá fazendo tudo isso porque ele quer ganhar o Oscar, ele quer competir, ele tá usando as regras do jogo. Se você tá achando ruim, vai lá no saque do Oscar e reclama lá com as regras do jogo, ou bora fazer mais filmes de outras visões, outros diretores, cada um conta o seu ponto de vista. O Nolan de fato não seguiu a risca, ele não fez um documentário do Poema de Homero. Eu acho ótimo isso, porque vai abrir âmbito para outros diretores fazerem também outras produções, e a gente vai ganhar com isso também. Então, se você chegou até aqui, deixa aí o seu C, se inscreve aí também no nosso canal, ajuda nós, fortalece o nosso conteúdo. Elvis Noturnog fica por aqui, sem mais nem menos, nos vemos logo menos. Valeu!